Olá, meninos e meninas, boa noite. Hoje, para o nosso maravilhoso podcast, a gente convidou o Leandro Santos, que é um artista, né? Cineasta e produtor. A gente vai bater um papo bem completo sobre o cinema e as artes visuais, falando sobre a história do cinema, as problemáticas do cinema no futuro e no presente, e também sobre o cinema na educação. Sem mais delongas, pegue sua cadeira de balanço, a sua xícara de café, pode colocar aí na sua calçada e colocar seu fone de ouvido para a nossa maravilhosa conversa. Então, amigo, como a gente já estava falando, o cinema, ele está mais ligado a artes visuais ou ao teatro? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Bom momento do dia. Bom momento do dia, então. O surgimento do cinema está muito ligado a artistas visuais, especialmente aos movimentos de vanguarda europeia do início do século XX. O cinema surge no início do século XX, né? A criação é dada pelos irmãos Lumière, que é quem faz o primeiro cinema mais ou menos como nós conhecemos, mas antes desse cinema existiam várias experiências, digamos assim, cinematográficas, diferentes do cinema que a gente vê hoje. Como elas eram experimentos, elas também tinham muito a ver com artes visuais porque ela trabalhava o visual gravado, né? E aí, por exemplo, até Thomas Edison, inventor da lâmpada, tinha um protótipo de cinema, um protótipo de equipamento cinematográfico, né? Não era o cinema como a gente conhece hoje. Mas no início eles estavam muito ligados à questão das artes visuais, porque primeiro o cinema era mudo, não tinha áudio, então a atuação, quando existia, ela era diferencializada, né? Não era a mesma atuação que você via, por exemplo, no teatro, em que as pessoas colocavam a voz. O estilo de atuação também tendia a ser diferente, né? Tendia a ser mais mímico do que o teatro era, né? O teatro já começava a se tornar mais racional, que é a tendência que a gente tem no teatro até hoje, né? Tirando algumas outras experiências, o teatro é bastante racionalizado, então passa uma narrativa, e o cinema no início, ele não era narrativo, né? O cinema narrativo, na verdade, é uma invenção americana, que tem muito a ver com o período de guerra, né? O período das grandes guerras. O cinema americano foi uma ferramenta de propaganda. A propagação do cinema de forma mundial começa com esse ideal de propaganda, né? Tanto pelos Estados Unidos, e aí a gente vai ver todo o desenvolvimento do cinema dos Estados Unidos como apoio às investidas militares dos Estados Unidos, como apoio às investidas de exploração imperialistas dos Estados Unidos. Então esse cinema justificava essas investidas. E a gente vai ver, por exemplo, também na União Soviética, né, na finada União Soviética, que é um dos principais polos de desenvolvimento do cinema no século passado. E é. Sim, acho que até hoje o maior teórico do cinema é o Eisenstein. Eu queria lembrar o primeiro nome dele, mas eu não consigo agora. Eu acho lindo os nomes russos. Eu queria lembrar, mas enfim, o sobrenome dele é Eisenstein, eu não lembro o primeiro nome dele. Ele foi um dos principais teóricos até hoje. O cinema americano deve muito a ele, porque ele começou a teorizar de que forma a montagem, né? Porque a principal diferença do cinema para um vídeo comum que você faz em casa, você grava a sua família, é que o cinema ele tem uma montagem, né? Essas obras audiovisuais, elas têm uma montagem. Você seleciona diversos pedaços de tudo que você gravou e você monta isso não de forma aleatória, mas de uma forma que no total a gente chegue a um sentido geral do filme, né? Então, que quadro, né? Que filme, que a gente chama de plano também, né? Que plano vem depois de cada plano. Isso é uma decisão séria, tomada, pensada, muitas vezes em conjunto por várias pessoas, né? E aí quem teoriza principalmente, ainda no cinema mudo, sobre isso é o Eisenstein, que era ligado ao Partido Comunista, depois acabou também sendo, de certa forma, perseguido e censurado pelo Partido Comunista Russo. Mas o cinema da União Soviética, por exemplo, ele se desenvolvia basicamente em tentar construir, se a gente for ver, por exemplo, A Greve, que é um filme mudo de Eisenstein, ele tentava passar a partir dessa montagem, ainda não existia voz, né? Então era só montagem de imagens e aqueles letreiros. Ele tentava construir o sentido do que é a greve, o sentido de como a greve é importante para a classe operária, e todo esse esquema de o que monta antes, o que monta depois, ele teorizou mesmo. Então, a gente tem livros dele que fala sobre isso. Acho que do cinema russo essa é a principal contribuição, né, ainda no cinema mudo, e que influencia até hoje mesmo o cinema falado, porque
O Einstein ele vai, na verdade, propor, né, no livro dele, Sergei Einstein, né, lembrei aqui o primeiro nome dele, O Sentido do Filme. É um livro em que ele reúne, por exemplo, alguns artigos e ele fala majoritariamente desse aspecto da montagem, que ele considera o determinante no filme. E ele vai falar de como essa ideia de montagem, de selecionar digamos assim, os fragmentos importantes e montá-los na ordem que você considera mais importante para o entendimento geral do filme, na verdade é algo que vem de antes do filme, né? Ele vai argumentar que a poesia já trabalha dessa forma, com a junção de imagens, sobretudo a poesia, né? Ele vai dizer, mas a literatura no geral, ele vai falar das próprias artes plásticas, e aí por isso a ideia de que o filme, né, o cinema, tanto da sua origem próxima a artistas plásticos, a gente pode pensar, por exemplo, Salvador Dalí foi muito importante para o cinema, porque ele trabalhou de forma pioneira, por exemplo, no cinema surrealista. O movimento surrealista como um todo é muito importante para o cinema, porque a gente tem que pensar que quando o cinema surgiu, os seres humanos não conheciam ainda essa experiência de se ver em movimento em uma tela. Eles já conheciam a experiência de se ver, né? As fotos já existiam, então ele já conheceu essa experiência, já era possível se encarar numa fotografia, né? E aí tem vários outros filósofos que vão falar sobre isso, mas eles não conheciam essa ideia de cinema em movimento. Dizem até que, inclusive, o primeiro filme, né, que se tem assim registrado como o primeiro filme, mais ou menos nos moldes que a gente conhece hoje, pelos irmãos Lumière, é um filme que é basicamente a gravação de uma saída de trabalhadores de uma fábrica, a fábrica dos Lumière. Eram duas pessoas ricas, né, então eles tinham essas fábricas, e né, no final dessa cena tem um trem que vem vindo, assim, a filmagem filma o trem chegando, e dizem que as pessoas que estavam na plateia saíram correndo, que tiveram medo desse trem, acharam que esse trem ia transpassar e passar por cima delas. Então existia esse choque que tornava com que o cinema fosse por natureza algo surreal. Então o movimento surrealista se aproveitou muito disso, e aí quando você vai assistir, por exemplo, o filme de Salvador Dalí, o Salvador Dalí trabalhou com muita gente, né? Trabalhou até com o Walt Disney, tem um filme deles que nunca foi finalizado por eles, né? Depois veio a ser lançado. Eu tenho a minha tatuagem do Destino. Pronto, eu esqueci o nome, mas é esse mesmo. Destino. Destino. Tem um outro filme dele que ele faz com... Eu vou pesquisar aqui para dar o nome certinho. Pesquisa. Dá pausa. Por exemplo, Um Cão Andaluz, né, que é um filme, um curta-metragem. É importante, na verdade, a gente chama de curta-metragem, mas nessa época os longas ainda não era o formato. Esse é o ponto de ligação entre o cinema e as artes visuais, né? Eles nascem juntos, e todo esse formato que a gente conhece de cinema hoje, que é dominante, a gente só vai conhecer ele depois da década de 30, 40, já no pós-guerra, com a expansão do cinema americano, dentro desse esquema de justificativa da dominação americana. Que é algo também que é importante de entender, que o cinema ele nunca andou, embora hoje se debata muito o fim do financiamento público para o cinema nunca andou sem pernas no Estado, né? O Estado americano até hoje incentiva o seu cinema nacional, ou seja, a gente tem uma série de isenções de impostos para a produção de cinema. A gente tem estados americanos, por exemplo, como a Geórgia, que é um estado que financia com praticamente isenção zero de impostos. Então, uma boa parte dos filmes americanos são gravados lá porque você tem esse retorno. A Europa investiu muito no seu cinema. A Europa, na verdade, é pioneira, né? O cinema surge lá, mas ela sofre com a guerra, né? A guerra destrói toda a Europa, a Segunda Guerra Mundial, e com essa destruição, os Estados Unidos tomam essa liderança. Mas é muito importante esse surgimento na Europa desse cinema. Quando passa para os Estados Unidos como dominante, né? Além dessas questões imperialistas, os Estados Unidos entendem que talvez seja o primeiro país, junto com a União Soviética, que entenda esse potencial do cinema como ferramenta política de massificação. Propaganda. De né? propaganda, exatamente. Você conseguia propagar ideias por meio do cinema, e você conseguia que essas ideias chegassem em muitos lugares. A gente até fala que o cinema é algo muito caro de se fazer, um filme é muito caro, sempre foi muito caro, daí a necessidade de um apoio dos estados, né? Dos estados dos diversos países para o seu próprio cinema, mas é muito barato de circular. Uma vez gravado, você tem cópias infinitas, isso desde o analógico. No digital isso só se amplia, essa possibilidade, mas sempre existiu essa possibilidade de fazer cópias, e essas cópias poderiam ser enviadas para os locais mais remotos do planeta. Então você tinha, por exemplo, um filme americano com Marilyn Monroe, por exemplo, e qualquer outro, que aí entra o cinema americano. Ele vai se desenvolver em cima de dois formatos, né? A gente tem o Star System e o Studio System,
que era como os Estados Unidos conseguiam massificar os seus cinemas. Pouco importava a narrativa desses filmes. O que importava era que eles fossem gravados em estúdio, para que você tivesse controle e que isso fosse feito o mais rápido possível, né? Você precisava de filmes constantemente, porque era a sede, né? Pensar que o cinema surgiu antes da televisão, então as pessoas não tinham acesso a isso fora do cinema. E também o Star System, porque o que era importante, por exemplo, quando Marilyn Monroe fazia um filme, não era a narrativa, e Marilyn Monroe tampouco era uma personagem. Marilyn Monroe era Marilyn Monroe naquele filme. Então era, por exemplo, Uma Noite de Estrelas, não sei nem se esse filme existe, mas um exemplo, Uma Noite de Estrelas com Marilyn Monroe. Então era o Star System, essa estrela, que é algo que se repete até hoje, né? Basta ver a discrepância entre os salários de uma atriz com mais tempo reconhecido ou de um ator com mais tempo reconhecido para um ator iniciante, mesmo que o papel seja do mesmo tamanho no filme, esse ator mais velho ele vai receber mais. Isso, na verdade, é uma herança desse sistema de Star System, que privilegiava a presença individual. E aí talvez também seja um bom paralelo com o teatro, né? Porque costuma-se dizer que entre as mídias, o teatro é o espaço do ator, o cinema é o espaço do diretor, a TV é o espaço do produtor. É onde é por primogia, né? E aí eu acho que... É isso. Então, ficou bem claro, né, o porquê que o cinema ele tá mais ligado às artes visuais, agora com essa grande explicação. Muito obrigada. Mas teve duas coisas que me chamaram a atenção na sua fala. Primeira, o cinema como o cinema mudo, né? Porque eu acho que foi porque também, como eu paguei uma matéria, né, de Libras, acaba que foi um espaço exclusivo para pensar a questão dos surdos, né? E tinha muito essa coisa da inclusão. Vamos dizer assim, o fazer diferente para um, né? Mas o cinema, ele surgiu como cinema mudo, então era para todo mundo e todo mundo conseguia entender e apreciar, né? Não somente quem tem ouvidos. Então, já faz a gente pensar nas muitas possibilidades que podem vir do cinema, a partir disso não sendo somente uma área exclusiva para uma deficiência, né? Mas um olhar do deficiente, talvez, para o mundo, né? Mostrar para as pessoas que são falantes, que são ouvintes, quer dizer, como essa experimentação da arte, né? Outra coisa, você já falou assim, como se dá a arte no contexto mundial, mas eu queria saber como é que se dá a arte no seu dia a dia, como é que você vivencia essa arte, onde é que ela está presente. Pronto, então. Eu acho que, acima de tudo, também, voltando a essa relação do cinema com as artes visuais, hoje em dia o que a gente vê são experimentos audiovisuais que muita gente demora a acreditar como cinema, que é isso, né? O cinema hoje ficou consolidado como esse formato americano, filmes de pelo menos 1h30, que são longas, né? Exibidos com uma narrativa com início, meio e fim, e as coisas não precisam ser assim. E aí o que dá para se trabalhar no dia a dia, né? Pensando, como falei, cinema é uma coisa cara. Fazer um filme, mesmo que um curta-metragem, é caro. 15 minutos de gravação significa horas de imagem gravada, significa espaços alugados, figurinos, todo esse tipo de coisa. Isso leva um custo astronômico, né? Embora seja muito simples de se ver, para se fazer é muito complexo. E eu acho que, na verdade, o que a gente vê hoje em dia... vamos lá, pensar, o cinema surgiu, como eu falei, o cinema surgiu, não existia nem TV. Depois de um tempo, ali por volta da década de 50, 60, mais ou menos, a TV começa a se massificar. Aí o cinema já recebe um primeiro baque. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, celulares, a gente está gravando num celular, a gente passa o dia num celular, a gente consome audiovisual majoritariamente por um celular. E não é mais o cinema como a gente conhece, né? Se a gente for pensar, por exemplo, talvez os maiores... Inclusive as maiores bilheterias hoje em dia são da Disney e da Marvel, né? Do Marvel, do universo cinematográfico da Marvel. Esse universo cinematográfico não segue a lógica. Os filmes da Marvel, eles não seguem uma lógica do cinema clássico. Eles não têm um início, meio e fim bem definido, porque eles fazem parte de uma série. Então, para que você entenda, por exemplo, Doutor Estranho, você precisa... O Doutor Estranho talvez não seja o melhor exemplo da Marvel, mas para que você, por exemplo, entenda WandaVision, que foi uma série, mas que tem todo um formato cinematográfico assim, você precisa ter assistido os outros filmes, né? E aí muito da crítica ao MCU. Mas eu acho que o formato que a gente vê assim para o dia a dia, como produzir arte no dia a dia, são os influenciadores, por exemplo, digitais, são pessoas que muitas vezes não têm formação nenhuma, mas está produzindo audiovisual com níveis técnicos elevadíssimos, né? A gente tem começado a discutir, por exemplo, qual é o impacto de redes sociais como o TikTok,
que funcionam de certa forma como se fosse uma TV, porque você não tem tanto controle sobre a programação, né? Você vai subindo tela e recebendo novo conteúdo. E aí você tem pessoas produzindo esse conteúdo, muitas vezes com elementos que o Sergei Einstein teorizava. Então você tem, por exemplo, uma montagem de paralelo para construir sentido, né? Porque aí, puxando também para o cinema mudo, que você fala, o cinema mudo chegava para todo mundo. Sergei Einstein tinha essa preocupação. O cinema mudo ele não era para ser entendido, como ele não tinha limitação. Poxa, Júlio. Como ele não tinha limitação do idioma, né? Embora tivesse os lettrings eram muito mais fáceis de ser produzido, né, em outro idioma. Como ele não tinha essa limitação do idioma, Sergei Einstein se esforçava para que as imagens em si falassem, as imagens em si tivessem uma poética. E essa poética era alcançada a partir dessa alternância entre os planos, né? E aí um exemplo clássico dele, né, que é um dos principais paradigmas do cinema, é que se você coloca a imagem de uma pessoa parada, olhando fixamente para a câmera, e você na sequência coloca um plano de uma mulher, você começa a ler na imagem desse homem, por exemplo, um desejo. Se você coloca a imagem de um prato de comida, você consegue, dessa sequência, homem, prato de comida, homem, mulher, você tem sensações diferentes. No TikTok, por exemplo, que você produz exatamente isso, entendeu? Você filma várias coisas e você vai montando essas várias coisas, até mesmo nos menores desafios, como esses de trocas de roupa, você tem ali, na verdade, um nível de montagem que se assemelha ao nível de montagem cinematográfico. E aí, no esquema de como você produz arte diária, eu acho que a solução para todos os... Solução entre aspas, né? A gente tem uma série de problemas nessas plataformas, mas o que se impõe hoje, né, eu acho que é uma imposição mesmo sistêmica, é que os produtores cada vez mais produzam para essas plataformas, porque é lá onde você vai encontrar o seu público, é lá onde vai ter público. E aí eu acho que, embora tenha essas dificuldades nessas plataformas, que a gente for pensar, por exemplo, uma pessoa que produz para o TikTok, ela pode ter 20 mil seguidores e não conseguir tirar dinheiro nenhum desse TikTok. Então você pensa, nossa, ela está produzindo constantemente um material de entretenimento, não vou chamar de arte no geral, porque tem pessoas que não produzem arte, né, produzem entretenimento lá dentro, e que com esse entretenimento elas não conseguem retirar renda nenhuma, ou uma renda muito básica, ou uma renda muito volátil, que agora o seu vídeo estoura, é um viral, e aí você consegue uma publicidade, né, e aí essa publicidade ele paga 5 mil conto para você falar do salão online dela lá, mas depois acabou. Se você não tiver outro viral, você vai perdendo essa importância. Então, eu acho que é um momento de virada, na verdade, para o audiovisual no geral, que permite mais experimentação. E aí eu acho, por exemplo, há um tempo atrás seria impossível de a gente pensar em trabalhos audiovisuais, curtas mesmo, sendo produzido em formatos, né? Quando a gente diz formato, essa janela do vídeo, né? Normalmente a gente assiste os vídeos, eles estão na horizontal, né? Eles estão ali utilizando o que a gente chama de janela, uma janela 16:9 ou uma janela 21:9, eu acredito que seja esse o tanto, que significa essas, que é o mais horizontal, né? O widescreen e o ultra widescreen, que é na verdade o ultra widescreen hoje seria o padrão. A gente começa a trabalhar, ver pessoas trabalhando mesmo em esquemas de curta, né? Mesmo em peças que seriam, digamos assim, cinema clássico, elas começam a trabalhar com outros formatos, como formato vertical, porque hoje o principal meio de consumo disso é o celular. Então isso começa a ter uma quebra de paradigma na forma como você produz arte mesmo, para onde você pensa que essa arte vai, né? Se no fim do século XX as pessoas que sonhavam em ser cineastas, elas pensavam majoritariamente em começar a produzir curtas, que iam circular em festivais, né? Essa seria a lógica convencional, uma lógica que funciona até hoje, né? Você produz um curta, você joga em festival, é exibido nesse festival, pessoas que assistem esse festival se interessam pelo seu trabalho, de repente patrocinam outro trabalho seu, e aí de um, dois, três, geralmente, pensar, por exemplo, grandes, pensando no Brasil, talvez o maior cineasta, não o maior, mas o principal cineasta em ascensão no Brasil hoje é Kleber Mendonça Filho. Kleber Mendonça Filho, antes do seu primeiro longa, fez acho 4, 5 curtas. E ele seguia uma lógica tradicional. Ele fez curtas, esses curtas foram circulando em festivais. Foi o que fez Bacurau? É o que fez Bacurau. Tá. O primeiro curta, na verdade, dele é O Som da Vizinhança. Todos os curtas de Kleber tem, aliás, todos os longas dele tem muito a ver, às vezes, até com a trajetória dele mesmo. Ele é conhecido por ser um... Não é o som ao redor, não? É o som ao redor, porque em inglês é The Neighborhood Sound. Desculpa, ela é bilíngue. Aí eu guardei a tradução do inglês, mas é isso, o som ao redor.
que aí depois vem Aquários, todos eles têm a preocupação, enfim, tem uma série de temas que são comuns aos trabalhos de Kleber, mas ele tem uma trajetória cinematográfica, digamos, tradicional. Ele começa de forma independente, começa a trabalhar curtas, né? E esses curtas vão sendo inseridos, e aí circula no festival tal tem um olheiro de tal outro festival que convida, entendeu? E esse é um esquema clássico. Mas a gente também vê um exemplo, por exemplo, nem tão recente, né? Já até com uma certa idade, é o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que na verdade começou como um simples curta lançado nas redes. Ele não chegou, na verdade não sei se ele chegou aí para festivais, provavelmente alguns festivais já devem ter exibido, mas ele se massificou como um curta lançado na rede. No YouTube, estava gratuito, até hoje está gratuito, quem quiser só pesquisar. Eu acho que, na verdade, o nome do curta é Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. E aí, com a repercussão do curta, o criador conseguiu fazer um filme que, para os padrões brasileiros, teve uma bilheteria super interessante, teve um engajamento altíssimo, né? Isso acho que deve fazer uns 7 anos, né? Que foi lançado esse E é uma temática meio tabu, É né? uma temática meio tabu. Na verdade, é um curto interessante porque ele junta várias coisas, né? Ele tem uma pessoa cega, e é uma pessoa cega gay, então você tem uma complexidade ali de personagem interessante que chamou a atenção do público primeiro de forma gratuita na internet. Depois você consegue essa expansão, ou seja, já não seguiu esse modelo clássico de festivais, até chamar a atenção da grande indústria. E aí, são várias estratégias que se tornam possíveis hoje para quem produz, diferentes das estratégias que existiam anteriormente, até porque essas estratégias anteriores, embora eu seja um apaixonado pelo cinema clássico, pela ideia de festivais, elas eram extremamente excludentes. Então, Kleber Mendonça Filho consegue inserir os seus filmes, não que não tenham qualidade, eles são incríveis, são muito bons, eu adoro Kleber, mas ele consegue inserir nos seus filmes porque ele também tinha condições financeiras. Ele tinha uma inserção na elite pernambucana que lhe permitia, entendeu, acesso a investimentos, acesso a... Porque, pensando do meu ponto de vista, por exemplo, eu tenho um curta em processo de finalização para ser lançado agora em setembro, mas que só foi possível a partir de um financiamento estatal, né? A Lei Aldir Blanc, que foi um socorro à classe artística no último ano de pandemia, se torna, na verdade, a primeira lei ampla de financiamento, o primeiro programa amplo de financiamento do governo do Rio Grande do Norte, ou seja, aí você vai pensando nas discrepâncias regionais, né? No Brasil, por exemplo, se produz cinema basicamente no eixo Rio-São Paulo, e aí a gente começa agora a ter um expoente de produção em Pernambuco, né? Muito culpa do Kleber também, mas vem antes dele, né? O cinema de Pernambuco é conhecido nacionalmente. A Bahia também, porque a Bahia, a gente sabe que tem uma importância histórica para o Brasil e uma efervescência cultural muito forte, então tudo se produz na Bahia. Mas a gente tem pouco disso no Brasil, né? Se você pensar, por exemplo, pensando em Nordeste, eu consigo pensar na Bahia e Pernambuco e uma única experiência do Ceará, que é virou até série na Globo, não lembro agora o nome do filme, mas... queria lembrar. Era aquele Cine Hollywood? Cine Hollywood, isso. Uhum. Que eu acho que é produzido no Ceará. É uma experiência interessante também, porque a época do lançamento do segundo filme, né, o Cine Hollywood 2, estava acontecendo o lançamento de Capitão Marvel, que é uma das maiores bilheterias da Marvel historicamente, e Cine Hollywood ficou à frente, no Ceará. Arrasou. E tem uma parte que eles botam legenda, né, no então, tipo, isso prova também que existe um mercado local, que existe um mercado com a necessidade de se reconhecer nas telas, né? Porque aí, voltando todo o sistema macro, eu já estou misturando várias coisas, mas voltando todo o sistema macro, né? Esse sistema de Star System, Studio System hollywoodiano, ele impedia, na verdade, de certa forma, essa efervescência criativa, né? Porque ele tinha formatos, você trabalhava com formatos. Então, se você for pegar os filmes de quando o Star System, o Studio System era mais forte, né? Porque ele vem diminuindo a importância. Eles tinham filmes que eram padronizados, entendeu? Então, a gente tinha, por exemplo, uma mocinha que precisava ser salva por um herói. Essa mocinha e esse herói eram pessoas muito famosas, então as pessoas iam pra ver, né, novamente a Mary Monroe, que talvez seja o nome mais
massificado, né, desse sistema, que esse sistema causava, por exemplo, as tragédias que a gente viu. Mary Monroe morreu, entendeu? E muito em culpa dessa pressão que existia sobre ela. E ela entendeu? tinha uma necessidade artística de se expressar de outras formas e ninguém escutava. Não existia essa liberdade de expressão artística, né? Você tinha produtores e diretores que decidiam em favor do mercado. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, só te interrompendo rapidinho, esses dias eu tava vendo aquela Margot Robbie. Sei. Aí ela criou, né, eu não sei o nome correto, mas tipo uma direção. Ela tem uma produtora, se eu não tô Isso, enganado. ela tem uma produtora e ela não gostou da forma com que a Arlequina tinha sido representada no Esquadrão Suicida. Ela comprou os direitos e fez o filme próprio por ela, né, dando essa visão mais feminista, menos eu sou a coitadinha. A gente vê, na verdade, nos últimos anos, nos Estados Unidos mesmo, uma mudança. É interessante pensar assim, que embora os Estados Unidos produzissem dessa forma, a Europa, no pós-guerra, começa a ter outras experiências. A Europa é a vanguarda, a criadora de cinema, né? Nasceu na França, com os irmãos Lumière. Embora tivesse, como eu falei, o Thomas Edison e outras pessoas além do Thomas Edison tentando inventar coisas com imagens e movimentos, né? O Thomas Edison, por exemplo, eu acho que a criação mais famosa dele era como se fosse uma espécie de, sei lá, quase que um fliperama. Era uma máquina que você posicionava seu olhar e dentro dela você via um fragmentozinho. Geralmente ele usava coisas como tipo bailarina dançando, então você via bailarina dançando. Era um esquema mais rústico, né? Porque tem muito disso. Tipo, no início do século passado, a gente tinha essas feiras de invenção, então as pessoas usavam essa ideia de transmitir imagens em movimento em grandes coisas. Então você tinha, eu já li relatos de que existia uma dessas feiras de invenção que tinham, né, mundiais, uma experiência cinematográfica que era um cinema formado como se fosse uma espécie de um barco, né? A cara tinha construído uma espécie de um barco e nesse barco tinha essas projeções que era para dar a sensação de que você estava num barco. Então você tinha essas projeções de mar e tal, que são experiências mais complexas. Mas voltando a esse ponto assim de estar essas coisas, os Estados Unidos hoje a gente vê uma quebra desse paradigma, né? Mas a Europa em si, ela produziu coisas muito diferentes que vão impactar também na produção dos Estados Unidos, né? Acho que talvez dois movimentos que possam ser citados assim que sejam muito importantes nessa quebra desse formato de Star System a partir da Europa é o neorrealismo italiano, que é algo que acontece logo depois do pós-guerra, né? A Itália estava destruída pelo fascismo, né? E pela guerra. E aí o neorrealismo no cinema italiano, ele começa como assim, extremamente ao contrário do que Hollywood fazia. Se Hollywood tinha uma série de estrelas que ela escalava para a produção de um filme com um roteiro muitas vezes frágil, né? Um roteiro muitas vezes padronizado, no neorrealismo italiano, que influencia muito, por exemplo, o cinema brasileiro, você tinha a presença massiva de não atores, ou seja, pessoas comuns trabalhando nesses filmes, sendo representadas nesses filmes, porque você não tinha atores especializados na Itália, né? Lembrando, a Itália estava destruída. E existia uma preocupação massiva nesse cinema de, em vez de mostrar glamour, o cinema americano, por exemplo, dessa época era majoritariamente musical. O musical é um formato americano, é o formato que expandiu o cinema americano, inclusive. O neorrealismo ele ia na contramão disso. Ele mostrava a Itália destruída, os problemas políticos da Itália destruída, as dificuldades, né, as contradições desse povo. Acho que talvez o maior desses filmes seja o Roma, acho que é Roma Cidade Aberta, deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Talvez o Roma Cidade Aberta, de Mussolini, que é um filme de 44, né, que retrata esse período assim, do fim da ocupação, que a Itália, além de sofrer com o fascismo de Mussolini, ela sofre com a invasão nazista, né? A Alemanha invade a Itália, invade assim, né, autorizada a colocar seu exército na Itália, era uma parceria entre o nazifascismo, mas essa é uma parceria que não foi muito bem vista pelo povo italiano. O povo italiano não tinha prazer em ver os alemães nazistas dentro da sua terra. Então o filme traz muito dessa tensão, dessa saída dessas tropas, do estrago que essas tropas fizeram. E esse, por exemplo, é um movimento. Eu citei o Roma Cidade Aberta, mas existem outros filmes desse momento também. O outro movimento europeu também muito importante que vai quebrar esse paradigma é a Novelle Vague,
que é Nouvelle Vague, é uma expressão em francês que quer dizer basicamente, não estou enganado, nova era, algo desse tipo. Que é muito interessante porque é um movimento que surge em resposta ao cinema americano, que eles tinham como cinema, digamos assim, um cinema sem autoria, né? Eles propõem um cinema de autor em que o diretor ganha um papel de poeta, né? Então esse diretor ele está conduzindo como se fosse a criação de um poema visual. E era também um movimento cinematográfico muito fundado na crítica ao cinema. Todos os seus realizadores, basicamente, antes de se tornarem realizadores, eram críticos. Eram críticos e cinéfilos, acompanhavam o cinema. E aí é interessante que eles criticam o cinema atual, europeu, ao mesmo tempo... americano, ao mesmo tempo em que boa parte das suas referências vinham de grandes autores americanos e filmes produzidos porque os Estados Unidos ele importa muito... Eu vi que o Hitchcock... Hitchcock era muito importante para a Nouvelle Vague. E ele era fã do cinema brasileiro. O cinema brasileiro é muito... a gente tem... existe um cinema... não lembro a cidade agora, mas é a cidade dos Lumière, que ele tem vários assentos e todos os assentos eles são nomeados, né, de grandes personalidades. A gente tem um brasileiro nomeado dentro desse cinema, que é o Glauber Rocha. Isso, o Hitchcock agora falando do Glauber Rocha. O Glauber Rocha era incrível. Pronto, na Nouvelle Vague, por exemplo, tem uma forte influência no cinema brasileiro também. Esses dois movimentos têm uma forte influência no cinema que Glauber Rocha vai fazer, Glauber Rocha e Companhia, que é o cinema novo brasileiro, que foi um momento interessantíssimo, assim, porque a gente pensa hoje que o cinema brasileiro ele tem muito pouco espaço nas bilheterias, né? A gente vive uma massificação de cinema americano, cada vez mais, infelizmente, uma massificação de um único estúdio americano, que é muito perigoso, né? A gente tem que garantir a diversidade de olhares sobre o cinema, é muito importante. Então a gente vê hoje uma massificação de um olhar único, mais único do que nunca, porque além de ser só americano, é de apenas um estúdio, né? A gente vê, tipo, em épocas de lançamento de filmes da Marvel, né? Agora a gente não tem lançamento de nada, basicamente, por causa da pandemia, nada muito grande. Mas quando a gente viu, por exemplo, Vingadores, o último filme dos Vingadores, né? O Guerra... Seja lá como for o nome, não lembro. Guerra Infinita. Guerra Infinita. Não assisti, mas é o nome. A gente viu de cinemas com 10 salas, de 10 salas, 2 não exibiam esse filme, entendeu? Então você tinha uma massificação, você tinha é quase que um esquema de censura a outros pensamentos. Uma limitação. É uma mesmo. limitação, exatamente. E aí a gente pensa que sempre foi assim, mas na verdade quando a gente vai olhar os dados, na década de 70... o cinema brasileiro era o oposto do que é hoje. Ele era extremamente nacional, ou seja, se assistia muitos filmes brasileiros no cinema, e ele era extremamente interiorizado. E tinha muito cinema sem ser essas grandes, porque hoje em dia só tem cinema dentro do shopping. É porque isso também é uma invenção do fim do século XX, né? Dos anos 80, 90, começa a invenção desses que a gente chama de mega cinemas. Eu esqueci o nome, tem um nomezinho técnico para isso. Mas com esses cinemas de várias salas. Até a década de 70, no Brasil, era extremo oposto. Se hoje, por exemplo, a gente tem, pensando aqui no Rio Grande do Norte, acho que a gente tem apenas 2 cidades com cinema. Não sei se tem alguma outra cidade menor que tenha, mas que eu conheça só Mossoró e Natal. Na década de 70 era o oposto. A gente tinha uma predominância de cinemas de sala única, ou seja, um cinema, uma sala, interiorizado. Então você tinha pequenas cidades do interior, tinham os seus cinemas, entendeu? E isso começa a virar, né? A gente vê, quando você vai olhar os gráficos de dados, você vê como isso começa a girar e ao mesmo tempo que se diminui as cidades no interior, se aumenta o número de salas na capital. E isso faz com que diminua o alcance, porque você pensa o Cinemark, o Cinépolis, todas essas redes são redes estrangeiras. Então ela tem interesse basicamente com lucro, né? E aí entra a necessidade de política estatal. A gente tem, por exemplo, uma lei extremamente respeitada que obriga que antes da exibição de longas metragens sejam exibidos curtas. Eu desconheço alguém que tenha ido ao cinema e tenha assistido um curta antes de um longa. Mas essa é uma lei federal, entendeu? Então, por que isso está sendo descumprido, entendeu? Falta fiscalização. A gente tinha tido avanços, né? Na verdade, historicamente, quando a gente pensa, a gente tem a retomada do cinema brasileiro no fim dos anos 90, mais expressivamente no início dos anos 2000 e ainda mais expressivamente nos governos do PT, a partir de 2002,
que é a Ancine é criada ainda por FHC, né, a Agência Nacional do Cinema é criada ainda por Fernando Henrique Cardoso, mas ela é estruturada, digamos assim, né, estruturada do ponto de vista monetário apenas com Lula. E aí com a criação também do Fundo Setorial Audiovisual, que destina dinheiro em investimento, e aí a gente vê um boom de filmes, embora ainda tenha muita dificuldade porque existe um esquema de pontuação que as produtoras têm, que privilegia basicamente grandes produtoras, novamente, do eixo Rio-São Paulo. E aí a gente vê, por exemplo, São Paulo tem editais anuais, muitos editais, a cidade de São Paulo tem editais voltados para o seu público, enquanto o Rio Grande do Norte, como eu falei, é a primeira vez em que teve um edital de alto alcance a nível estadual. A Prefeitura de Natal já vinha realizado há alguns anos, mas a nível estadual foi ano passado, no meio de uma pandemia, com a verba federal. Entendo. Vai ser bem difícil editar esse áudio, porque eu acho que nenhuma das suas falas foi desnecessária ou tem como ser cortada. Mas essa aula de cinema, ela se dá por um motivo, né? Você tem uma formação, você busca isso dentro das escolas. Então, para o pessoal que está escutando não se sentir mal por não ter tanta informação, eu queria saber de você como foi que você desenvolveu essas habilidades. Se foi dentro do ambiente escolar, por que você buscou esse desenvolvimento com foco nas artes? Então, fala aí pra gente. Olha, eu acho que assim, quando a gente pensa em democratização do cinema, eu acho que são necessárias duas coisas, né? Especialmente assim a nível da educação. Primeiro, o cinema tem que ser mais um aliado da educação. Ele surgiu e ele sempre, mundo afora, é reconhecido a importância, né? Porque da mesma forma que ele tem uma importância de propaganda, significa que ele propaga ideias, que ele tem a possibilidade de construção de ideias. Os soviéticos usavam isso para a construção da consciência de classe. Então a gente tem aí uma possibilidade de uso do cinema a nível educacional para a construção, aí pensando em Paulo Freire, de emancipação de quem está sendo educado, né? Então o cinema tem essa possibilidade, mas não vai ser com o cinema comercial que a gente vai alcançar essa autonomia, né? Não vai ser com o cinema comercial, porque no Brasil hoje, por exemplo, a gente tem uma presença de cinema brasileiro, mas basicamente cinema brasileiro promovido pela Globo Filmes e de comédia. Entendi. E nada contra as comédias brasileiras, talvez sejam as melhores do mundo, eu tenho essa tese, mas a gente precisa diversificar esse olhar. Eu acho que quando você pergunta como é que você construiu essa percepção artística, eu acho que o essencial é diversificar o olhar. E aí eu vou advogar em favor da pirataria, que aí eu acho que talvez não seja pirataria, seja democratização do acesso. Existem apps, existem ferramentas online que garantem essa democratização do acesso, que hoje a gente vê, por exemplo, um mercado crescente de streaming, que é um problema, porque ele não tem responsabilidade social nenhuma. Não existe nada que dê conta daquele conteúdo que, por exemplo, está na Netflix, que está no Amazon Prime. Nada, não tem uma lei, não tem uma regulamentação. Então, a Netflix coloca ali o conteúdo que ela quer, a Amazon coloca o conteúdo que ela quer, e a gente tem que começar a pensar que o cinema e esses espaços de consumo, eles precisam servir a um bem social. Eles precisam servir a sociedade, então a gente precisa regularizar esses ambientes para que a gente garanta a diversidade, entendeu? Quando a gente conversa muito no curso, aí pensando mais acadêmica, né? A academia força essa diversificação porque é preciso, mas é algo que é necessário para todo mundo. Quando você vai assistir um filme, por exemplo, de outro local do mundo, e aí vou nem pensar em Europa, porque a gente consome minimamente ainda filmes europeus, embora consuma majoritariamente americanos, mas quando a gente vai pensar em, por exemplo, filmes árabes, filmes vindo da China, filmes vindo da Índia, de outros países em situação semelhante à nossa, outros países em desenvolvimento, outros países fora do primeiro mundo, do dito primeiro mundo, constrói experiências cinematográficas diversas, que dizem muito sobre as nossas possibilidades enquanto país. Então eu acho que o ideal seria a diversificação e atentar essa possibilidade do uso do cinema como forma educacional, né? Até porque hoje em dia, como você falou, né? Todo mundo tem um telefone na mão, o TikTok tá aí, os adolescentes usam o TikTok à torta e à direita, só que nem sabem usar, né? Não tem nem, vamos dizer assim, conteúdo de experiências, né? De dizer o que eu quero fazer com isso aqui. Eles só consomem. Isso. Acho que a gente tem, na verdade, a possibilidade, né? Muito se falava no início da internet que ela ia servir para democratizar conhecimento, que ela ia servir para alcançar
todas as classes. Eu acho que a gente está cada vez mais vivendo a massificação da internet, mas infelizmente esse sonho que tinha no início da internet de que ela ia servir para democratizar conhecimento, ela vai caindo por terra, né? Mas eu acho que não é algo irreversível. A internet não é um monstro, a internet pode ser um grande aliado. Como eu falei, eu acho que a pirataria, que na verdade é a democratização do conhecimento, é uma excelente forma, né? Fugir desses grandes players do mercado, né? Fugir da Netflix, fugir da Amazon, não porque eles não produzam coisas de qualidade, eles produzem também, mas que eles produzem uma visão única, né? Do que se faz. E eu acho que é importante vamos torcer, né, em 2022 a gente volte a ter um presidente sério para o país. Vai dar certo. Vai dar certo. A gente consiga voltar a retomar, porque o Brasil vivia um momento muito interessante, né? A gente viu, por exemplo, a lei de regulamentação da TV a cabo, né? Ela acontece quando a TV a cabo vem perdendo importância, mas quando a lei acontece, a TV a cabo ainda era muito importante. Ela vem garantir que na TV a cabo se tem espaço para a produção nacional. Isso foi muito benéfico para a produção nacional, porque você tinha canais que nunca tinham produzido nada no Brasil. Nada no Brasil havia sido produzido para aquele canal, ele apenas replicava conteúdo americano ou europeu, ele se vê obrigado a produzir conteúdo brasileiro. E isso é bom, porque você precisa incentivar produtores brasileiros, você precisa incentivar o olhar do Brasil sobre o Brasil, e você precisa... Vixe Maria, que caminhãozão. Você precisa garantir que as pessoas tenham acesso a esse olhar, né? E aí, por exemplo, é necessário que exista hoje, que o Congresso converse, que politicamente a gente converse sobre a regulamentação desses streams, né? Que é a ferramenta de acesso audiovisual mais popular, para que eles tenham esse nível de responsabilidade social, que eles sirvam à nossa sociedade e não sirvam apenas aos seus interesses monetários, né? Eu acho que talvez isso seja o essencial para o Brasil agora. E isso pode garantir, né, que a gente consiga aproveitar melhor esses talentos, porque eu acho que existe muita gente talentosa que produz hoje para o TikTok, para o Instagram, enfim, para o YouTube, né, nesses canais de YouTube, que produz um conteúdo de muita qualidade técnica, mas de um esvaziamento de conteúdo que não tem a ver com as potencialidades dessa pessoa, mas tinha a ver com as coisas que ela teve acesso, entendeu? Acho que as potencialidades, elas são diretamente correspondentes ao acesso que a pessoa tem ao divergente. E eu acho que é papel do Estado e é papel da educação, né? Pensando que vocês, pessoas de educação, vão estar me ouvindo, é importante, né? Eu já fiz uma licenciatura também em outra área, mas eu acho que é importante a gente da educação ser esse ponto, entendeu? Para os nossos alunos. Então, se o aluno não se interessa sozinho por um cinema de outro local, se o aluno não se interessa sozinho por uma outra experiência cinematográfica, que a gente leve essa experiência para ele, porque muitas vezes, como eu estava falando, você vai assistir um filme, sei lá, do Irã, da Arábia Saudita, esse filme não tem nada a ver com o cinema americano, então ele não é tão facilmente digerido quando você vai assistir Nasce uma Estrela com a Lady Gaga. É diferente, é literalmente diferente, é um formato diferente. E o cinema ele é fruto do que a gente pensa, de como a gente enxerga o mundo. Então essas pessoas enxergam o mundo de uma forma diferente, e eu acho que a gente tem que se atentar a essa forma diferente para ampliar o nosso pensamento, né? Ampliar a nossa capacidade. Eu acho que a educação... Trazer essa alfabetização para o cinema. Trazer essa alfabetização para o cinema e entender que ele é um aliado da construção do pensamento, da construção da consciência, da construção das potencialidades de cada aluno. Eu acho que talvez o cinema foi visto muito tempo como um principal aliado da educação, e ele ainda é um principal aliado da educação. Eu acho que colocar crianças para produzir cinema é incrível, entendeu? Exercita a forma... O cinema, quando você produz um filme, você produz algo, você produz uma imagem de como você enxerga algo, né? Então, quando eu produzi meu curta, isso não é um pouco de propaganda, a gente estava vendo, eu estava produzindo um curto em que eu queria falar, por exemplo, sobre a dificuldade, como as pessoas se sentem sozinhas, como as pessoas se sentem atormentadas pelos diversos sentimentos dela. E eu exercitei o meu olhar de uma forma, vou puxar meu saco um pouquinho, não convencional, né? Não busquei fazer um trabalho narrativo, mas isso só foi possível a partir das experiências que eu vi. E é importante porque até mesmo essas experiências não narrativas, o cinema de Hollywood só vive, né, até hoje porque ele absorve essas invenções que são feitas fora dele. Então, quando você vê grandes autores, por exemplo, que fazem filmes como, por exemplo, Tarantino, vou usar Tarantino como nome que veio à cabeça, mas Tarantino,
o próprio Spielberg, o Christopher Nolan, todos esses autores, né, que são os filmes deles são tidos como cinemas de autor, né, que também é uma questão mais elitista de dizer que existe um cinema de primeira linha e um cinema comercial. Eu acho que essas linhas se confundem o tempo inteiro. Eles produzem essa coisa mais avançada a partir de absorver experiências de outros países, inclusive experiências nossas. Nosso cinema é muito bom, o nosso cinema é de muita qualidade, historicamente. O que a gente precisa é construir um público, e aí o papel da educação é essencial, construir um público que esteja preparado para absorver essas diferenças e para absorvê-las criticamente, né? Olhar criticamente todas essas referências que a gente tem e saber o que lhe agrada mais, o que lhe agrada menos. A gente sai dessa ideia de que gosto não se discute, que isso é uma aberração. Na verdade, o gosto é construído a partir da experimentação. Então, quanto mais você experimenta, mais você vai elaborando o seu gosto, entendeu? Eu não gostava de filmes que não fossem americanos ou minimamente europeus, até que eu começasse a ter acesso. E por mais seja cansativo, é essencial, porque isso amplia realmente a sua capacidade de pensamento e de imaginação. E eu acho que, pensando na educação, é essencial que a gente construa pessoas com cada vez mais uma capacidade imaginativa e de compreensão do mundo mais ampla e mais elaborada. Arrasou. Então, só para finalizar aqui nossa última pergunta, eu queria saber o que lhe inspira no seu dia a dia profissional como artista, né? O que faz você continuar querendo seguir nesse caminho, nessa profissão, mesmo com tantas dificuldades e com tantas negativas do sistema mesmo sobre os artistas? Eu acho que quando a gente decide ser artista, né, quando a gente olha para si mesmo e pensa, quando a gente olha para si mesmo, quando a gente pensa, eu vou ser artista, né, eu quero trabalhar com arte, a gente sempre se vê... Eu sinto isso, assim, acho que o artista é sempre, de certa forma, inconformado, porque se ele tivesse conformado com o que ele vê, ele não tinha vontade de construir mais nada, né? Então, eu sou um inconformado e acho que essa questão, esse desconforto, né, com o mundo é o que me dá mais vontade de produzir, mesmo com as dificuldades. Eu entendo que existem histórias no meu dia a dia, não só a minha, eu acho que a minha nem seja talvez o maior exemplo, mas eu vejo histórias no meu dia a dia, eu produzo a partir das histórias que eu vejo dos meus amigos, e essas histórias eu não vejo na tela. Então eu acho que o que me motiva mais é saber que a minha produção ela pode ser uma forma de outras pessoas como eu, né, da comunidade LGBT, por exemplo, pessoas pobres como eu, de comunidades periféricas, de fora dos centros, né, urbanos, elas possam assistir os meus filmes, assistir o que eu produzo e se identificar e fazer exatamente o que eu estava dizendo que era importante, né? Que a minha obra possa ampliar a capacidade aqui sem nenhum capacitismo, né? Na verdade, a possibilidade dessa pessoa absorver novas ideias e novas narrativas, né? E é um esquema duplo, né? Que essas pessoas que vivem as narrativas não representadas, que ao se verem representadas, elas validem a sua história, validem a sua narrativa como verdadeira e possível. Arrasou, arrasou. Muito obrigado, Leandro. Foi um papo muito construtivo. Não só para mim, acredito que qualquer pessoa que escute esse podcast vai ter uma experiência completamente diferente. E a partir de agora, eu não vou ver mais o cinema como eu via antes. Muito obrigado pelo seu tempo, por tudo. E vamos ficando por aqui, tá, gente? Muito obrigada pela atenção e pelo tempo de vocês. Desejo uma ótima semana. Tchau, tchau.